Olá, meu nome é Daniel Kirchner, sou sócio da MKS Advocacia Empresarial, coordenador especialista em Direito do Trabalho, e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o panorama atual após aproximadamente 1 ano e meio de vigência da reforma trabalhista. Bom, a primeira coisa que me parece que ficou bastante clara, inclusive para a sociedade como um todo, é que não houve nenhuma grande ruptura, em relação à CLT antiga e às novas regras trazidas pela reforma. A gente viu que realmente falou-se muita coisa lá no início, mas as relações de trabalho vigentes continuam funcionando da mesma forma, não houve nenhuma grande precarização nas relações de trabalho, ou seja, muito do que se dizia, não se concretizou. A reforma trabalhista ela foi estabelecida no momento de crise econômica como uma das ferramentas para tentar aquecer a economia. No entanto, obviamente, ela não trouxe assim alterações mais profundas nas relações de trabalho. O objetivo principal da reforma trabalhista era trazer um pouco mais de segurança jurídica para as relações de trabalho. Ou seja, fazer com que as regras da relação de trabalho fossem um pouco mais claras, trazer um pouco mais de autonomia para as partes, sejam empregado e empregador, claro, obedecendo-se às regras estabelecidas, porém sem retirar efetivamente direitos do empregado, mas apenas flexibilizar um pouco as formas pelas quais esses direitos podem ser exercidos ao longo do contrato de trabalho, para com isso evitar um pouco litígios ou situações que possam gerar litígios. Conforme a gente pôde acompanhar, alguns dos tópicos da reforma trabalhista já foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que nos casos mais importantes foi declarada a constitucionalidade da reforma trabalhista, como no caso da contribuição sindical, no caso da terceirização. Ainda há outros pontos a serem analisados, mas atualmente a expectativa é de que muito pouca coisa ainda possa vir a ser alterada ou eventualmente anulada pelo Supremo, venha a ser declarada inconstitucional. Entretanto, é importante que se saiba que ainda há alguns pontos da reforma trabalhista que são objetos de ações em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal e que ainda serão objeto de análise por aquela corte, sendo que poderão haver decisões alterando ou até anulando alguns aspectos da reforma trabalhista. Por isso, ainda não há uma segurança total quanto a quais pontos serão efetivamente validados e que aspectos ainda poderão ser alterados. Entretanto, a expectativa que se tem é que realmente pouca coisa venha a ser alterada pelo Supremo. Por isso, é de suma importância que o empresário busque sempre o suporte e assessoria jurídica provida por profissionais especializados, para que tenha sempre esse acompanhamento, esse subsídio e possa então conduzir o seu negócio e as suas relações de trabalho de forma a não vir a ser surpreendido com demandas judiciais, com questionamentos que podem trazer muitas vezes passivos muito grandes e totalmente inesperados, comprometendo muitas vezes o próprio andamento da empresa. Então, fica aqui a dica, busque sempre um advogado da sua confiança, mantenha esse acompanhamento jurídico, porque as relações de trabalho são muito importantes no sucesso de qualquer empresa.